quântica, teórica, o quântico é algo que é muito micro, além daquilo que a gente aprendeu lá nas aulas, lá do segundo ano, ensino médio, antigamente, né? Eu já não sei. Porque o universo é formado de moléculas que são divididas por átomos, o átomo tem lá as 12 camadas, se alguém lembrar, né? A gente tinha que decorar quantos elétrons tinha em cada camada, aquele negócio todo. Um átomo se mistura com outro, forma um dos elementos da tabela periódica. A junção destes átomos forma as partículas que chegam no nosso universo material em 4 estados: sólido, líquido, gasoso, plasma, que vai ser a cadeira, o fio, o ar que a gente respira, ou a energia que hoje é medida na foto que ela citou, ou em instrumentos modernos que a ciência está usando para fazer essas medições da neurociência aí, de reflexos diante de certas situações que medem no cérebro e naquelas reações físico-químicas que o corpo emite, que hoje tiram medidas em hertz e estão colocando tabelas para medir sentimentos de tristeza e alegria. E a gente entra nos princípios para entender isso. E um princípio que permeia todas essas divisões ou explicações físicas ou não físicas é o mental. Ainda falando de física quântica, existe lá, eles chamam de axioma, né, aquelas questões que não têm respostas, quando na química se divide e chega lá no átomo, e aí a partícula ela vai ser uma onda ou ela é uma bolinha, uma partícula, que se juntam e na composição dos átomos formam matéria física. Essa é a grande questão da física quântica, se a gente procurar em qualquer uma das fontes do conhecimento. Chegaram à conclusão, que não é uma conclusão final, que o universo manifestado, ele muda quando ele interage com o observador. Aqui ele está falando. É a chamada experiência da fenda dupla. Mandaram um jato de partículas por 2 buracos para prestar atenção se do lado de lá ele chegava com uma bolinha, quer dizer, a essência do átomo, do nosso universo material. É uma soma de bolinhas, que são partículas, ou são ondas de energia que se solidificam? Essa é a grande questão da física quântica. E aí perceberam que ela é uma partícula, mas dependendo da situação, ela é uma onda. Então aquela mesma partícula de um átomo, ela vibra de modo diferente quando interage com o que a ciência chama de observador. Por que eu estou falando disso aí? Quem que é o observador? O observador é um humano. Então, um local que não tem humanidade, no deserto, aquele mundo material não existe, então tem todas essas questões. Quando a gente chega no princípio do mentalismo, vamos entender que numa camada ou num plano que vai além das compreensões, está tudo conectado. De forma que o deserto existe e ele interage com quem é o observador. O observador é a partícula divina. São aqueles corpos superiores na tabelinha que foi apresentada. E quem é a partícula divina? Quem veio da divindade? Nós homens somos partículas divinas. O reino animal também não veio? O reino vegetal? Ou reinos que pode ser que a gente não conheça. Daí que o universo material manifestado, ele interage a todo tempo com os reinos que todos são partículas da divindade, que se manifestam em escalas de vibração diferente. Mesmo nós humanos, nós temos padrões diferentes de vibração, o que explicaria alterações físicas de ambientes, de reinos e de pessoas.
Então você está dizendo que determinada pessoa chega às margens de um lago, o lago tem uma forma, e se um conjunto ou uma pessoa muito diferenciada chegar ali, ele pode ter nuances de manifestação física diferente? Sim, isso é o que a física quântica explica. Quando estudamos os princípios todos aqui, nós vamos entender por quê. Este universo, mesmo que seja num plano mental, ele está mudando e se adaptando para o momento presente, diante das consciências que são expressões ou reflexos, ou a imagem e semelhança da divindade interagindo naquele momento. Tudo isso aí é muito filosófico, muito etéreo, subjetivo. Vamos devagar. Ao todo, a divindade, o que é? O infinito no espaço, está em toda parte. O que mais? É imutável. Permeia todos os planos, todas as dimensões. E todas essas qualificações e adjetivos que todas as linhas dão para essa consciência. É onipotente, onipresente, os homens todos. Isso aí eu acredito que tenha no texto, mas depois terá um PDF dos slides, vai chegar. Não sei se já foi dito aqui, tem um grupo já, né, Maria? Está todo mundo no grupo do WhatsApp. Você também. Ótimo. Neste grupo, nós vamos passar a postar no decorrer dos dias. Logo na segunda receberão uma espécie de link. Você clicou ali, você vai parar numa plataforma do Google que vai ter lá vídeos, músicas e textos. Os textos, eu coloquei lá o primeiro capítulo deste livro que eu falei aqui. Coloquei mais alguns 2 ou 3 textos curtos a serem lidos, etc. Claro, esse é texto. Lá vai ter uma lista de vídeos. Princípio do mentalismo. Aí você clica lá, vai ter 4, 5 vídeos do YouTube. Você clicou, vai parar no YouTube, rodar o vídeo. Que são vídeos de pequenas analogias e explicações de cenas de filmes e seriados que demonstram o funcionamento do princípio. De todos os 7 tem lá recortes. Ué, eu já vi isso, pensei aquilo. Vamos ver que encaixa ali. Marcos, antes de você passar, complementando o que você falou do mental, a gente fez aquela introdução, né, falando dos 7 princípios no homem e os 7 dias da criação, que aprendemos. Todo mundo que já leu um livro cristão sabe que o mundo foi feito em 7 dias. Não foi feito. Está sendo feito. Por isso que é importante. Isso tudo que nós estamos falando aqui é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós continuamos a criação. Estou complementando o que o Marcos falou agora há pouco. É mutável, isso é mental. Deus começou a criar tudo pelo impulso mental, se é que nós podemos chamar assim, porque é o incognoscível. Então a nossa mente define assim, é como a gente consegue definir. Mas nós somos semelhantes porque foi plantado em nós o mesmo poder de criar o tempo todo. Isso é mental. Nós habitamos num mundo mental. Então nós estamos construindo, destruindo, transformando o tempo todo. Ai, credo, então eu sou o resultado dos meus pensamentos? Fique feliz ou fique triste com essa informação, mas é realidade. Ai, mas eu já vi tudo e não consegui mudar. Consegue. A partir desse curso que nós estamos oferecendo, fazendo os exercícios que nós já fizemos aqui hoje, passando a fazer todos os dias e mais as propostas que a gente ainda vai fazer, é o começo de mudar esse campo mental. Sabe como? Controlar. Não se deixar levar. Aí nós vamos ver pelos outros princípios. Mas
mas eu que sou mental, eu vou segurar as rédeas e não vou deixar me levar pelos outros corpos, emocional, entendeu? Eu tenho que ser mental, que é o mais forte. Perguntas? Aqui do que eu falei, toda essa mistura de conceitos. Ok? Então o universo é o todo? Não. Maria acabou de falar, né? Ele evolui. O universo está em expansão, diz a ciência. Mas eu aprendi lá na escola, teve o Big Bang. E antes do Big Bang, né? O que é? O universo mental, é a consciência do todo, é a consciência da própria divindade, antes de ser este universo que conhecemos. Né? Que, então, esse universo é uma criação deste todo. Repetindo, então, este todo, a divindade, em relação a nós, o nosso universo, com tudo que existe nele, é uma forma de se entender que tudo que é o universo criado está dentro do plano mental oriundo do todo, o todo sendo a divindade. Mas essas falas aí é um trocadilho que acaba não acrescentando muito. Se somos partículas dentro de um pensamento do todo, então esse universo nosso é uma ilusão. O real é só a própria mente do todo. É uma forma de entender. Mas para nós é positivo se pensarmos então o que é real. Aí a gente tem que voltar a alguns conceitos. Primeiro os conceitos da própria ciência. Eu coloquei isso aqui, se alguns reconheceram, quero crer que muitos reconheceram, é do filme Matrix. É uma linguagem mitológica moderna, né, cheia de recursos da tecnologia e de violência, né, recursos dos jogos, que apresenta conceitos do mundo, da vida e da própria evolução. Todo mundo assistiu, creio eu, né? Quem não assistiu sabe que era um personagem que saiu do mundo da informática para se libertar no mundo dito real. Para quem não assistiu um dia, quiser sentar para assistir, que é um filme de 99, final de 99. Quando assistirem, pensem que o Neo é uma forma moderna de mitologia do século XXI de apresentar o Messias. Como assim? Neo é uma história com ciência e tecnologia do mundo informatizado, com violência, mostrando o papel de Jesus Cristo. Ele veio para libertar os homens. No filme, ele liberta os homens do domínio das máquinas. As máquinas é o sistema, o domínio social, psicológico e econômico. No filme ele é descoberto e apresentado por um outro personagem que lá é chamado de Morfeus. Vem da mitologia grega, de novo, Deus dos sonhos. Morfeu é o João Batista. E aí você presta atenção, é cheio de referências e citações bíblicas na história toda. Mas é um filme só de violência e tiro e um monte de coisa que eu não entendo. Simbolicamente, está passando a mesma mensagem que foi passada pelos grandes mestres que vieram ensinar em alguma época, em algum tempo diferente, que depois viraram religiões. No filme tem uma cena que o personagem Morfeu, o João Batista da história, está explicando, ainda no começo do entendimento do que é o mundo, para o Neo, como que é ele sair do mundo ilusório para o mundo real. E há esse diálogo, ele mostra para ele, aqui é um mundo que foi criado só para a gente interagir, etc. E o Neo, ainda inocente, ainda discípulo, mas isso é real? Eu coloquei a cena só para nos trazer para essa discussão. O que a ciência diz que é real? A ciência física, a ciência mecânica, né, chamada mecânica, é aquilo que é reconhecido pelos nossos sentidos. Como assim? Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto.
Sinto o cheiro, sinto o gosto, vejo, tateio ou escuto. Dentro da própria ciência, existem as explicações que dão versão ou entendimento para reconhecimentos diferentes do real. Sabemos que a visão, ela é o reflexo da luz num objeto material, que é captado pelo globo ocular, chega no fundo da retina, e estes sinais elétricos diferenciados de acordo com a matéria que ele refletiu adentro do olho é captado por células no fundo da retina, que são chamados de cones e bastonetes. Se transforma num sinal elétrico que é reconhecido por áreas do cérebro que monta a imagem. Então, o que a gente vê, tudo que vocês estão vendo, é uma interpretação do cérebro de cada um daquilo que é o suficiente para eu reconhecer enquanto mente. Estou falando de ciência ainda. Enquanto mente, vejam, dentro do meu padrão mental, eu tenho as limitações dos meus sentidos físicos para reconhecer o que é real. Ah, mas eu estou vendo. Você explicou esse processo aí, mas todo mundo vê tudo. Aí já começam diferenças. Existem pessoas que têm as quantidades receptoras de células no fundo do olho diferentes. Alguns têm, a diferença é pouca, mas alguns têm mais, outras têm menos, e outras têm células que são prejudicadas. Tipo o daltônico, todo mundo conhece, não reconhece algumas coisas. E existe ainda a discussão sobre a quantidade destas células do gênero masculino ou feminino. Inicialmente achavam que a mulher tem mais. Eu não sei qual é uma das duas. Uma das duas reconhece forma, outra reconhece cor, que são cones e bastonetes. Aliás, se alguém souber, por favor, me diga. Mas a ideia inicial da ciência é que as mulheres tinham mais destas células, por isso elas reconhecem mais cores. Todo mundo aqui já passou por algum debate. Ah, eu vou pintar, não, eu quero verde jasmim, o verde não sei qual. E o homem, não, ou é escuro ou é claro. E aí a briga começa. E isso para todas as cores. Né? Todo mundo já viu isso. O homem, ele não reconhece, ele reconhece menos cores. E isso é a ciência que comprovou. Ah, mas como que é isso? Por quê? Aí foi a antropologia chegar lá nas origens, que o homem saía para caçar. Então, ele se escondia, ficava lá maquinando o mamute, vamos pensar que seja um mamute, ali amoitado no canto, quietinho. Bom, aí o mamute vai vir para cá, daí eu taco uma peça, outra caudando. Quer dizer, ele maquinava para resolver um problema, matar o mamute. O feminino, a mulher ficava em casa com as crianças que eram mais de uma, e aí ficavam todas juntas. E a mulher tinha que dar de mamar, fazer a comida e prestar atenção se não tinha um predador chegando para matar a criança. E ainda aguar a planta. Então ela desenvolveu capacidade de interagir em mais de uma atividade ao mesmo tempo. E o olho dela, o próprio cérebro, desenvolveu condições de perceber nuances na paisagem, na penumbra, nas cores do próprio ambiente, da presa, dos animais e dos insetos. Daí a mulher desenvolveu um cérebro que interage. Todos nós já passamos pela situação. Tem um para quem é professor, tem 2 meninas, 4 conversando, todas falam ao mesmo tempo. Quieta aí, vocês não estão ouvindo. Estou sim, você falou isso aqui. Ela capta o que o professor falou e falam e ouvem ao mesmo tempo. Né? Dá briga até. O homem não. Cala a boca que eu estou escutando. Né? Ou você não sei o que, estou fazendo isso. Depois eu falo. A ciência explica isso. Para chegarmos no que é real. Então, o que é real para o homem tem pequenas nuances do que é real para a mulher. Enquanto o olho, então, a mulher vê mais detalhes de cores. E as mulheres têm uma amplidão de horizonte, ela vê num ângulo de 15 a 30 graus maior do que os homens, mais largo, né? Tem pesquisas científicas aí que de dia a mulher dirige melhor do que o homem, porque ela vê a criança, o gato que está atravessando a rua, vê melhor do que o homem. O homem, na pré-história, ficou escondido, amoitado, olhando só para o mamute, ele tem a tal da visão de túnel, ele vê mais adiante. Então, numa viagem, é melhor que a mulher dirija mais de dia e o homem à noite, porque ele enxerga mais longe. Tá aí diferenças. Isso é científico. Científico, poxa, a biologia provou isso.
já coloca que o real já fica pequenamente diferente de um para o outro. Quando a gente chega nas células do ouvido, que captam vibrações, também tem diferenças. Há pessoas que captam faixas do espectro diferentes. Nós vamos ver aqui animais. Mas o tato, todos os sentidos físicos terão essas diferenças. Aí entra a neurociência. O cérebro, ele trabalha com registros, tipo o computador que você colocou lá, ele coloca e ele está todo o tempo relacionando com os demais sinais ou dados que chegam através dos 5 sentidos. Depois desse desenvolvimento da neurociência, foram fazer medidas. Estamos expostos a todo o tempo numa quantidade de dados que chegam, que são captadas pelos nossos 5 sentidos. Por exemplo, então eu sou o exemplo, estou aqui de pé, fiz um pouco de silêncio, a gente ouve, acho que é o barulho dos ar-condicionado. Vamos supor que sempre tem aquele aluno chato que fica lá no fundo apertando aquele clique da caneta. Aí tem uma moça lá no fundo que deu alguns passos. Eu estou ouvindo isso. A vibração está chegando até mim. Eu só estou ouvindo o ar-condicionado. Ou estou falando com vocês, eu nem ouço o ar-condicionado. Eu só vou ouvir quando um de vocês falar. A todo tempo eu recebo esses dados vibratórios captados pelos meus órgãos sensoriais, mas enquanto mente, ou melhor, enquanto cérebro, eu só registro e processo aquilo que a minha mente separou que eu quero ouvir. O restante ou é passado ou é registrado no espaço secundário, terciário, ou vai para o tal do inconsciente. E isso ocorre no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo, chegando e etc. Aquilo que eu registrei em primeira instância, quando eu ouvir de novo, o cérebro compara e olha, isso aí é tal coisa. Se é uma novidade, como assim uma novidade? Eu vejo uma imagem pela primeira vez. Não tem registro no meu cérebro daquela imagem, de tamanho, de altura, de comprimento, de cor. O que o cérebro faz? Ele procura um registro mais próximo e me faz aceitar que aquela imagem é aquilo lá que eu havia registrado anteriormente. Vejam como abre o delta de possibilidades de que nós estejamos vendo algo que não é aquilo. É o que o nosso cérebro registra como comparável ou semelhante àquilo. Peraí, o que você está falando aí? Vou dar exemplos. Principalmente aquilo que é não necessariamente material. O que você está falando? Vamos pegar aí uma visão, uma aparição, ou um fenômeno meteorológico. Vocês já devem ter ouvido falar, em áreas rurais aparecem lá umas formações de energia ou de luz que flutua. Uma bola de fogo, é o fogo fato, não sei o que, é azul, é verde, ela flutua, vai para lá, flutua, vai para cá. A ciência dá algumas explicações que são formações de gases que estavam no solo, a decomposição de certos vegetais, que a minhoca quer dizer, tem várias explicações. Vamos supor que seja uma formação energética que a composição dela não é comum. Mas quem viu isso foi a minha avó, que morava lá em Minas Gerais, em Diamantina, e alguém contou que quando isso aparece, é o fantasma, não sei o que. A mente dela, desde a infância, foi ouvindo histórias que quando acontece tal coisa na família, aparece aquela formação luminosa que é um prenúncio de que aquilo é uma maldade ou um castigo. Quando aquele objeto ou aquela formação resultante de um processo físico surge, a mente dela cresceu lá 10, 15 anos, supondo que ela tivesse 15 anos quando viu.
é aquela luz porque o castigo porque o pai matou o bezerro, alguma coisa do tipo. A mente dela vai entender e identificar aquilo que é um registro novo com os registros todos que ela tinha. Então, para ela é real que ela viu a mula sem cabeça, por exemplo. É uma forma de explicação de diversos fenômenos de folclore. Isso para associar com o que é real. É uma pessoa que viu uma mancha numa parede. A gente tem muito isso aí, né? Bem rapidinho. Quantas reportagens a gente assiste de uma pessoa viu uma mancha na parede? É uma mancha de infiltração. É a face de Jesus. Aí um que não acredita olha e fala, engraçado, não é? Mas quem acredita, quem estava precisando, que olhou aquilo ali, é a face de Jesus, se emociona, faz a conexão. Aconteceu o milagre fulano de tal. É real. Para aquela pessoa que acreditou e que tem toda uma vida de fé, essa energia faz a conexão e o milagre é real também. A cura é real também. Assim como para o cético que só vê a mancha do vazamento da hidráulica, é real para ele também. Porque ele não tem a conexão com todos aqueles planos. Qualquer pessoa que tenha um pouco de fé, seja qual for ela tem uma conexão com aqueles planos que nós conversamos na primeira parte. Então é isso que é importante para o momento de introspecção e de meditação e de respiração, para trazer o equilíbrio, é entender todas essas faces que a gente está trabalhando aqui. Esse conhecimento é importante para juntar com o exercício prático. Então as verdades são verdades, cada um tem a sua, e nós temos isso, e olha, e essa frase, cada um tem a sua, hoje, nos conflitos que nós temos dentro de uma sala de aula, dentro de uma empresa e na sociedade, responde um monte de coisa, né? Não adianta brigar, cada um tem a sua verdade, respeita a verdade dele, respeita a verdade dela, fica com a sua e vamos conviver. Isso é mental. E Maria, esse exemplo que você traz, esses dois olhares diferenciados, né? Uma pessoa tinha mente concreta, né? Ela viu apenas o defeito da parede e vazamento, e a outra a mente abstrata. A mente abstrata. Então, é isso aí. É um exemplo bem concreto, os dois juntos. Os dois estão corretos. Então vamos aprofundar essa questão. A evolução da nossa mente, né? Sairmos dessa mente abstrata, dessa mente concreta, para atingirmos a mente abstrata, depende de tudo isso e em especial dessas técnicas que nós queremos colocar nesses estudos, compreender, né, que tudo no universo é mental e que a nossa mente, tudo que nós falamos e pensamos vai caracterizar e identificar quem somos nós. E pode modificar aquilo que você precisa modificar. É isso aí. Daí a importância da gente estar crescendo mentalmente. Exercício de atenção plena. Vocês ainda estão aqui? Sim. Respire fundo. Irene, respira. Solta devagar. É normal acontecer uma dissociação depois de um certo tempo de explicação. A mente vai entrando numa espécie de torpor, uma certa hipnose. A respiração nos traz de volta para o momento presente. Respire fundo. Solte devagar pelo nariz, controlando a respiração. Vou perguntar novamente. Vocês estão aqui? Sim. Não escutei. Sim. Muito bem. Finalizando essa fala do mundo real, quero guardar o exemplo que a Maria deu
E a pessoa viu Jesus Cristo. Ao final da explicação dos 7 princípios, a gente volta nele e acrescenta e usa o funcionamento de cada um dos princípios para a gente entender mais. Só para finalizar a fala da relação com a neurociência, após ter desenvolvido essas aparelhagens que faz medidas em hertz das reações físico-químicas do corpo e do cérebro, e considerando a captação dos 5 sentidos, captando os dados, vamos chamar de dados, tudo que chega, que eu dei o exemplo que eu estou ouvindo, vendo, cheirando, tudo ao mesmo tempo, mas eu só vou lembrar de quem levantou a mão e perguntou. O restante é como se o cérebro colocasse em segundo plano. Chegaram a medidas quantitativas, colocando medidas em termos de pacotes de dados ou sinais elétricos que chegam em todas as formas de captação humana dos 5 sentidos, de que nós estamos num tempo de 1 segundo sendo bombardeado com 400 milhões de dados. Mas o cérebro vai processar cerca de 2.000. Veja uma diferença que é de 400 milhões para 2.000. Aqui e agora eu estou processando 2.000 unidades de dados pelos 5 sentidos. Então o universo, o mundo real está ocorrendo e a gente não tem consciência dele. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas dentro destas 2.000 para 400 milhões, um universo de coisas está ocorrendo e a gente não tem. Aonde estão isso? Nesse universo mental, no plano mental. Já falamos, e aí a gente chega numa questão. E se existir uma pessoa que é surda, muda, cega, mas ele sente o gosto e o tato. E se tirar o gosto e o tato dele? Ele não existe? Né? A gente começa a pensar. Mas tem o cérebro que... Aí vem uma questão, aumenta, a gente fica o resto da tarde aqui. Aí nasceu o cérebro. Como ele tem a ideia do que é redondo, do que é quadrado? Quer falar? É uma questão muito, né? Como que ele tem noção do claro e do escuro, do preto e do branco? Só sobra o universo mental para ele. Né? E ele deixa de existir ou o mundo deixa de existir para ele? Não. Ele vai captar de alguma forma. Existem aí ainda, falando de neurociência, diversas experiências de pessoas que são cegas, mas acabam desenvolvendo mais os outros sentidos para interagir com o mundo real, né? Com esse universo que a gente convive. Aperta, por favor, no microfone. Mas os mais idosos vão reconhecer. É uma música do Raul Seixas que ele trouxe de do Zen budismo isso. Um sábio chinês que um dia ele sonhou que era uma borboleta. Quando ele acordou, ele ficou o resto da vida em dúvida se ele era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês ou se ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta. Isso aí vem essa questão do que é real. Que mundo que eu estou vivendo? É esse físico? Ou o universo real é outro plano e aqui eu só estou vivendo? Só para chegar nessa questão que a gente não vai chegar a nenhuma definição, a não ser essa, que o universo tem tantas formas de manifestação que eu consigo captar algumas destas formas de manifestações, algumas partes dela. Aí eu coloquei aqui só uma referência de uma série recente que tem na TV, para tentarmos fazer um pensamento. Eu não vou ler, mas vou explicar. O que é isso? Shakespeare criou vários livros históricos. Ele criou Hamlet. A Hamlet é um personagem que vive histórias que o Shakespeare criou. Mas chegou um outro autor um século depois, pegou o Hamlet e fez o Hamlet viver outras situações. Essas situações secundárias do Hamlet foram ouvidas
por uma pessoa que tem um mundo cultural próprio. Então, esta última pessoa destinatária, ela criou para ela um Hamlet que não é igual ao original criado pelo Shakespeare. Mas todos são Hamlet. Dentro do nosso universo, nós, enquanto pessoas, somos partículas da divindade, mas nós não somos a divindade, mas somos ao mesmo tempo. São formas metafóricas que os estudiosos foram criando para a gente tentar entender que esse mental, ele é universal, mas ele é individualizado na forma de grupos, individualizado enquanto pessoas, enquanto universo cultural, enquanto condições de captar a realidade. Tem até muito famoso alguns memes aí na internet, uma citação de que os índios americanos demoraram dias para reconhecer que o barco do Colombo estava chegando, porque eles não tinham visto o barco. O cérebro não tinha registros suficientes para classificar aquilo que os sinais elétricos do cérebro estavam captando pela visão. E isso ocorre conosco a todo o tempo. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. É o mental, é o plano mental. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos em qualquer dimensão, em qualquer subplano. Vamos aceitar que seja, acho que chama-se quarks na física teórica. Eles especulam de um elemento que está presente em qualquer dimensão, que está nesse universo de massa escura e no universo material que a gente vive. É essa a essência divina, é o plano mental. O que é isso aí? O que é o lance da mulher? Ele está falando do plano mental. Esse universo material que existe, ele é decorrente de todas as realizações, pensamentos e objetivações que vêm dos planos superiores. Está lançando a ideia de que para mudar o mundo físico, essa mudança tem que iniciar primeiro na mente. É claro que no filme, do jeito que é colocado, você sai de lá e não entende nada. Né? O plano mental, o princípio mental, na prática, no nosso dia a dia. Como eu posso aplicar isso de que tudo surge inicialmente na mente, eu tenho que reconhecer o mental daquela ação, daquela atitude. De forma objetiva, fazer o planejamento do seu dia, isso é uma atitude bastante efetiva de aproveitamento das atividades, planejar o dia. O professor planeja a aula, né? O engenheiro planeja as fases da obra, planejar, só isso, acordar cedo, o que eu vou fazer hoje? Esse aqui, tomar café, não sei o que, tal, blá. Você já impregnou todos os demais planos dos seus corpos e do universo que te rodeia com aquela objetivação. Aquilo que a Maria falou, somos todos partículas da divindade, somos criadores. Onde eu crio? Primeiro, na mente. Eu já crio um caminho para que todos os demais planos tendam ou se juntem e se fortaleçam na busca daquilo que eu objetivei, que é fazer todas as minhas tarefas diárias. E se é possível que eu viva situações, momentos com aquilo que vibra num estado e numa condição mais favorável a que eu esteja conectado com a minha mente. É o que eu estou dizendo. Então eu quero paz. Não vou buscar paz num ambiente que tem barulho, que tem briga, que tem confusão, ou ficar assistindo televisão, onde tem o Datena e os demais falando, fulano matou, morreu, fugiu, correu. Celular, né? Vídeos do celular, ficar passando o dedo, né, nesse tipo de coisa, né? Eu estou impregnando a mente com situações, momentos ou vibrações discordantes daquilo que eu quero alcançar. E a todo o tempo, em relação a todos os momentos da vida, quanto mais consciência eu tiver de que aquilo que eu penso, que eu mentalizo, pode se tornar real. Daí a necessidade de estar sempre vigilantes em relação àquilo que eu gero
que eu aceito e entendo que dentro deste universo mental, nós, enquanto partículas da divindade, espíritos separados que vivenciam situações, um universo cultural, recepção do universo material através dos sentidos físicos, do mundo que eu vivi, eu criei o meu padrão mental, que é diferente dela e dela, que é igual em alguns aspectos, mas todos vivenciamos padrões mentais diferentes. E se eu estou num mundo que eu me interrelaciono com pessoas a todo tempo, eu tenho que aceitar que o padrão mental daquela pessoa é diferente. Aí é simples, vou impor o meu e ela vai aprender e vai resolver tudo. Então, você não impõe o seu, você tem que fazer uma troca. É aí que está a fonte, a origem de diversos conflitos, e temos que a todo tempo interiorizar essa ideia que eu tenho que buscar um caminho meio entre o padrão mental dele e o meu, para que a conclusão ou o caminho daquilo resultante na nossa relação tenha um equilíbrio e possa caminhar para que nós dois consigamos viver em equilíbrio e a gente atinja o objetivo que foi proposto em conjunto. Mas eu vi um negócio lá que, se eu ficar visualizando, nós teremos mais comentários disso ainda. Eu quero algo, eu visualizo aquilo. Não é só sentar, fechar o olho, eu quero Ferrari vermelha, eu quero Ferrari vermelha. Né? Não é só isso. Algumas campanhas de marketing, esses programas de pirâmide, né, fala isso. Envolve uma sequência, envolve esses 7 princípios, não só o mental. Mas ele é um passo, sim, é um passo. Falaremos mais disso. Afirmações positivas, é aquele negócio de decretar, de você olhar no espelho, falar para si mesmo: terei um dia feliz, eu quero isso, sou grato, eu amo, sou amado. Vocês já viram diversas dessas frases, não preciso ficar aqui de forma cansativa. E por que meditar? Já foi falado e será repetido muitas vezes. O processo, ele acaba ajudando e contribuindo para que no seu equilíbrio vibratório você se conecte cada vez mais com o seu plano mental interno. O plano mental, enquanto